Meus amigos, ela chegou, e ela chegou em grande estilo, cara, com resultados surpreendentes, jogos maravilhosos, foi legal demais. Já saiu aqui no Golim Sports o vídeo sobre o jogo de quinta-feira, Buccaneers e Cowboys, e hoje o vídeo falando sobre os jogos de domingo, que foram jogos muito bons. Antes da gente começar, queria falar pra vocês que durante toda a temporada da NFL 2021, o Golim Sports é patrocinado pela loja Esporte América. Pergunta que eu mais recebo na minha vida: Golim, aonde eu compro produtos de futebol americano legais, camiseta, boné, esse monte de coisas? E de quebra já tem de outras ligas também, NBA, MLB. Loja Esporte América. É a primeira loja no Brasil que tem produtos licenciados oficiais da NFL. E tem novidade chegando por aí da Esporte América. Olha, o mercado para quem gosta de produtos de futebol americano vai melhorar muito, e muito disso é graças à Esporte América. Fico muito feliz de fazer parte disso, o link tá aí na descrição, tá bom? Vamos pro vídeo, Gretão, roda essa vinheta, vamos! Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Vamos falar sobre os jogos de domingo. O jogo de hoje entre Ravens e Raiders a gente fala amanhã, tá bom? E aí você vê os 3 vídeos e sabe tudo que rolou na rodada, e vai sendo assim durante as semanas. Jaguars e Texans, a primeira surpresa que teve aí, né? Todo mundo esperava que os Jaguars fossem ganhar, porque os Texans estão uma tristeza. Mas será que os Texans estão uma tristeza mesmo? O jogo foi 37-21 e o Tyrod Taylor é o titular dos Texans, já que Deshaun Watson não foi nem ativado. E ele jogou como Deshaun Watson, com passes excelentes, uma mobilidade muito boa, o que deve deixar o Deshaun Watson pistola, porque ele tá todo, tipo, exigindo as paradas e tudo mais. Uma coisa que todo mundo falou, mesmo dizendo que os Texans estavam uma tristeza, é o grupo fortíssimo de corredores. Philip Lindsay, Mark Ingram, David Johnson. Cara, é uma galera muito boa. E deu certo, Mark Ingram já começou com touchdown, abriram 14-0, tiveram um jogo bem tranquilo nesse jogo que foi a estreia dos 2 técnicos, né? Pelos Texans o David Culley e pelos Jaguars o Urban Meyer. E aí, nos Jaguars, Trevor Lawrence. E ele teve um bom jogo, mas foi bem aquilo que a gente pensava. O time não tá ajudando e ele também precisa evoluir em algumas coisas. Teve uns passes aí que foram bem ruins dele, mas ele teve seu primeiro passe para touchdown, ele teve um passe pro DJ Chark que dá um lampejo aí de tipo, meu Deus, esse cara um pouco mais evoluído aí vai ser uma coisa bizarra. O potencial dele é gigantesco. Mas aí os Texans abriram 27-7, só mantiveram e foi bem tranquilo. Então, nesse momento, os Texans lideram a divisão. Olha que lindo. Chargers e Washington foi pesado, cara. Foi um jogo tenso, pegado. A defesa de Washington é muito forte. Foi o jogo entre o calor ofensivo do ano passado e o calor defensivo do ano passado, Justin Herbert contra Chase Young. E deu a melhor para os Chargers, 20-16. Mas, cara, foi pegado. Washington podia muito bem ter ganhado esse jogo se as coisas fossem um pouco diferentes. O Austin Ekeler, corredor dos Chargers, era a dúvida. Ele foi pro jogo e foi muito bom, porque ele é realmente muito importante. O Ryan Fitzpatrick fez a sua estreia como jogador de Washington, e a gente viu tudo aquilo que a gente espera dele, ele é um bom jogador, só que ele saiu lesionado do quadril e o Taylor Heinicke teve que substituir ele, cara. Então já no primeiro jogo, isso é muito triste, porque logo na primeira partida, e o Taylor Heinicke substituiu bem demais. Ele teve um passe pro Terry McLaurin, que, cara, o que o McLaurin fez ali pra receber a bola é muito difícil quando você tá olhando pra um lado, a bola tá vindo, e aí você tem que virar a cabeça e pegar. É muito difícil. O Scott Hanson, apresentador do Red Zone, que é onde eu assisto os jogos, ele falou: tenta fazer isso com um pedaço de papel no seu sofá. É muito difícil. Imagina com uma bola nessa velocidade. É realmente impressionante. E o passe do Heinicke foi muito bom. Aí o Washington virou o jogo. Depois os Chargers recuperaram com bons passes do Herbert. A defesa de Washington deu um baita trabalho, mas o Herbert apareceu quando precisava, mandando muito bem em terceiras descidas. E os Chargers ganharam 20-16 num baita jogo. Os Seahawks venceram os Colts por 28-16. Esse era um jogo que pensava-se que os Colts iam dar mais trabalho. E me deu um pouquinho de preocupação com os Colts, porque eu pensava que a única coisa que faltava para os Colts era um bom quarterback. E eu vi nesse jogo que talvez não seja só isso, porque o Carson Wentz mandou bem. Então, os Colts começaram lentos, depois eles melhoraram. Teve a conexão Wentz pro Zach Pascal, 2 touchdowns nessa conexão, o que é legal. A gente fica muito em T.Y. Hilton, Michael Pittman, Paris Campbell, mas o Zach Pascal tá ali. Aí vem Russell Wilson e Tyler Lockett, que é difícil, cara, que é difícil.
tiveram duas conexões para touchdown, uma delas de 69 jardas. O Russell Wilson fazendo passes longos é absurdo, é absurdo. Então, realmente foi incrível. O Chris Carson correu bem. E é importante falar, a defesa dos Colts é muito boa, cara. DeForest Buckner com jogadas boas, mas não foi suficiente, porque ao mesmo tempo que o ataque sofreu um pouquinho, porque os dois times têm defesas muito explosivas, né? Do lado do Seahawks, o Jamal Adams fazendo boas jogadas também. E os Seahawks ganharam, foram melhores, conseguiram produzir, conseguiram segurar. O DK ficou sumido no primeiro tempo, apareceu mais no segundo. E aí os Seahawks, os Cardinals, os 49ers e os Rams venceram os jogos deles. Então, nesse momento, todos os times da NFC West venceram os seus jogos. Jets e Panthers era uma narrativa muito boa. Sam Darnold agora pelos Panthers enfrentando seu antigo time, e os Jets com um novo técnico, Robert Saleh. Olhem, é Saleh, não é Salah, se pronuncia, se escreve Saleh, é verdade. Mas também o Zach Wilson, né, cara, que a gente tava muito curioso pra ver. Teve, primeira coisa, os dois times sofreram um pouquinho ofensivamente ali, as duas defesas aparecendo legal, mas teve algumas coisas muito interessantes que a gente viu aí. Primeiro, a conexão Zach Wilson e Corey Davis tem um potencial gigantesco. O Zach Wilson cometeu alguns errinhos, mas também fez passes muito, muito bons. Um deles foi para touchdown do Corey Davis e foi maravilhoso. Não mostrou só a capacidade do Zach Wilson de fugir da pressão, mandar passe crossbar e tudo mais, mas o Corey Davis de conseguir se desmarcar e acompanhar o quarterbacks foi muito legal. Ele teve uma interceptação, o Zach Wilson, foi totalmente culpa dele. É normal calouros exagerarem, isso é normal. O que a gente se surpreende é quando isso não acontece, né? Teve touchdown do Sam Darnold pro Robbie Anderson, os dois ex-Jets, o que foi bem interessante também. O Darnold teve até corrida pra touchdown e mostrou que ele tem lenha pra queimar ali, eu achei interessante. Mas a verdade é que os Panthers dominaram, abriram no placar, os Jets até conseguiram chegar perto, mas não conseguiram um sidekick, não ganharam o jogo. Os Panthers jogaram melhor. Vikings e Bengals foi um dos grandes jogos da rodada, porque foi a primeira prorrogação. Já tivemos a primeira prorrogação. Os Bengals ganharam 27-24 e foi legal demais. Primeiro que os Bengals mereceram, desculpa a torcida dos Vikings, mas os Bengals lideraram a maior parte do jogo e o problema muito grave de não conseguir segurar a reação dos Vikings, mas mesmo assim eles jogaram muito bem. Os Vikings variaram a jogada, teve até passe do Justin Jefferson, o Cousins teve alguns errinhos, mas tava lá, tava sólido. A conexão Joe Burrow e Ja'Marr Chase funcionou, cara, isso me deixou bem feliz, porque eu pensei que seria um desastre. Tem Ja'Marr Chase, mas não tem linha ofensiva. E não parece ter tanto assim não, eu tô pagando minha língua, porque os Bengals estão conseguindo produzir e isso foi bem bacana. Tem o T. Higgins também, que é outro recebedor maravilhoso, ele teve o touchdown do empate, aí um touchdown do Chase pra virar o jogo. O Joe Mixon, que é um baita corredor, ampliou a vantagem pra 21-7, e aí os Vikings encostaram. Dalvin Cook voando como sempre, Adam Thielen voando como sempre, e aí um field goal de 53 jardas pra empatar e levar pra prorrogação. A prorrogação foi longa pra caramba, os dois times tiveram várias posses e tudo mais, ficou pra última posse dos Bengals e o calouro kicker Evan McPherson fez o field goal da vitória e foi jogo vencido pelos Bengals aí contra os Vikings. Isso foi muito interessante, cara, porque os Bengals aí são colocados como a pior força da divisão e tudo mais, e ganharam do baita timaço que são os Vikings. O favorito aqui de longe eram os Vikings, então foi bem legal. Cardinals e Titans foi o jogo que mais me chocou. Golim, mas os Cardinals têm um bom time, cara, eu sei, é que eu tive uma expectativa muito grande dos Cardinals ano passado e eles me frustraram bonito. Enquanto isso, os Titans, quanto mais a gente acha que eles não vão bem, eles voam. Só que o que a gente viu ontem foi uma superioridade tática tão absurda que foi realmente chocante. 38-13 para os Cardinals, que seguraram completamente um ataque com Ryan Tannehill, Derrick Henry, A.J. Brown, Julio Jones, cara. Julio Jones não teve nada. E aí, Chandler Jones, que por mim podia ter sido capa desse vídeo, mas a galera no Twitter gosta de uma brincadeira e preferiram James Winston. Mas cara, o Chandler Jones, ele voltou de lesão e ele fez um primeiro jogo com 2 fumbles forçados e 5 sacks. Cara, foi absurdo o quanto o Chandler Jones jogou. E essa é uma defesa que recebeu o J.J. Watt, que o J.J. Watt também mandou bem demais. O Isaiah Simmons finalmente mandando bem demais também. E isso pode ferrar muitos Titans, porque podem aplicar esse mesmo esquema para parar os Titans agora. Só que você tem que ter uma defesa tão boa contra os Cardinals, a verdade é essa. O ataque dos Cardinals funcionou bem demais também. O Kyler Murray teve 5 touchdowns totais, sendo 1 corrido e 4 passados. Correu pra caramba, eu tenho ele no Fantasy, ele fez mais de 30 pontos no Fantasy, foi maravilhoso. Os Titans terminaram as primeiras 4 campanhas ofensivas com menos 1 jarda
e depois melhoraram, mas não foi suficiente. Por quê? Os Titans melhoraram, eles tiveram que variar, teve touchdown corrido do Tannehill, mas mesmo assim a defesa segurou. E aí o Christian Kirk voou, o DeAndre Hopkins voou para ajudar o Kyler Murray também. Os Titans começaram a arriscar 4ª-10 no final do terceiro quarto, assim, e claramente não deu certo. Vitória gigantesca dos Cardinals, cara. 49ers e Lions, o jogo mais fácil de apostar, mas que deu um sustinho, cara. 41-33 pros 49ers e o Garoppolo perdeu um fumble logo no primeiro snap. Mas é importante dizer que ele jogou muito bem o resto da partida. O Trey Lance entrou pra fazer um passe pra touchdown. Isso aconteceu no jogo dos Bears também, uma brincadeirinha. Vamos pôr os caras que você quer tanto ver? Vamos pôr ele por pouquinho tempo, só pra te enganar um pouquinho. O favoritismo dos 49ers rapidinho se confirmou. O Dre Greenlaw teve uma pick six, interceptação retornada para touchdown, para fazer ficar 27-10, depois abriu 38-10. Os Lions foram bem aquilo que a gente pensou, tem boas peças. TJ Hawkinson é um alvo baita confiável, o DeAndre Swift é um baita corredor, o Jared Goff é aquilo que a gente sabe, limitado, mas faz as coisas, só que falta muita coisa. Só que o que aconteceu? No final, os Lions foram indo bem, foram fazendo ponto, aí onside kick deu certo, aí eles fizeram mais ponto, e aí eles ficaram a uma posse de bola, cara. A uma posse de bola e conseguiram a bola ainda, faltando 8 pontos e faltando um pouquinho de tempo, mas não conseguiram fazer esse último touchdown. Mas os torcedores do 49ers deu um susto, hein? Puta, mas deu um susto. Uma vitória dos Niners. Steelers e Bills, um dos jogos mais esperados da semana e foi tenso, cara. Vitória dos Steelers 23-16 em um jogo de defesas excelentes, um jogo de resistência física também. Os ataques sofreram muito. O TJ Watt com salário novo já fez valer o novo salário, fez um strip sack, que é um sack que você tira a bola do quarterback, recuperaram a posse da bola, foi lindo demais. A questão é que os Bills abriram o placar e começaram a expandir, e os Steelers no terceiro quarto ainda não tinham cruzado a linha de 50. Só que as coisas começaram a dar certo. Chase Claypool apareceu demais, boas recepções, é um baita de um recebedor confiável. Até o Juju tava indo bem também. O Big Ben teve um passe para touchdown lindo pro Deontay Johnson, que também foi muito bom. E no quarto conseguiram virar, abriram 20-10 depois de bloquear um punch, que aí mudou o momentum do jogo completamente, e os Bills não conseguiram chegar, cara. A defesa dos Steelers é estúpida de boa. Se ano passado já tava boa, esse ano pode ser a melhor da NFL, sem muita dúvida, cara. Eagles e Falcons, a estreia de Jalen Hurts com a camisa 1 de titular e ele voou. Foi um dos grandes desempenhos de quarterback nessa primeira semana e os Eagles mostraram que tem coisa aí, cara, e que tem coisa bonito. Os Falcons foram uma decepção pra mim, técnico novo, o Kyle Pitts, eu pensei que ia ser melhor, ficaram segurados em apenas 6 pontos. 32-6 para os Eagles. Olha o Hurts. Primeiro passe pro Devonta Smith já foi um touchdown. Teve bons passes pro Dallas Goedert, que também foi muito bem. Correu bem demais. Os Falcons produziram muito pouco. Deu pra ver boas jogadas do Matt Ryan, Kyle Pitts e Calvin Ridley, mas não adianta nada se você não vai lá e pontua. Os 2 pontos dos Falcons vieram do Younghoe Koo. Os 6 pontos, na verdade, né? As 2 pontuações. Deu pra ver também o Mike Davis, que é um bom corredor, só que só o destaque fica pros Eagles, cara, que abriram 29-6, com 3 passes pra touchdown do Hurts, correndo bem pra caramba, o time todo afiadinho, Miles Sanders correndo bem, e acabou, foi só segurar. Que coisa linda, cara. Nesse momento, os Eagles são líderes de divisão. Na segunda janela, o jogo mais esperado da rodada, Browns e Chiefs, com a vitória dos Chiefs 33-29. Nossa, Golim, foi pegado esse jogo, mas os Chiefs ganharam tranquilo. Cara, nada disso. Nada disso. Os Browns começaram muito melhores. Os dois times são encardidos, vocês sabem disso muito bem. Mas o jogo corrido dos Browns com o Chubb e o Hunt funcionando bem pra caramba, o Baker Mayfield com aqueles passes afiadíssimos, abriram 8-0, convertendo quartas descidas, arriscando. O Mahomes teve uma campanha super longa, sofrida e conseguiu fazer um touchdown correndo com a bola. Os Browns ampliaram pra 22-10 e parecia que era só segurar e ganhar o jogo. Mas são os Chiefs, cara, são os Chiefs. E é importante dizer que os Browns erraram aí também. Primeiro, né, é importante dizer que quando os Browns estavam ganhando, deu pra expor as fragilidades dos Chiefs. É uma defesa que ainda cede muitos pontos, que ainda tem muitos problemas, e uma linha ofensiva protegendo o Mahomes que ainda precisa de alguns ajustes aí. Ela não tá tão entrosada desse jeito ainda. Só que, cara,
É muito difícil ganhar dos Chiefs, cara. É muito difícil. Você não pode cometer um erro, você não pode vacilar. E os Browns vacilaram. E aí o Mahomes conseguiu fazer as conexões pro Kelce, conseguiu fazer os passes pro Hill, e aí é difícil. 22-17, ainda tava tudo tranquilo, depois ficou 29-20, então os Browns ainda conseguiram expandir e tava tudo bem. Só que aí teve um punch, que teve um erro de snap, o punter dos Browns tentou, não chutou e tentou fazer um passe, não deu certo, os Chiefs pegaram a bola numa excelente posição de campo, aí mudou tudo, os Chiefs viraram, Baker foi interceptado e acabou o jogo. A defesa dos Browns é absurda, mas essa virada mostra muito também sobre o time, cara, tem ajustes a ser feitos, mas esse jogo mostra uma coisa muito simples, os dois times estão bem demais, cara, os dois times estão muito bem e devem se encontrar de novo na pós-temporada. Packers e Saints foi o jogo mais surpreendente da rodada, sem dúvida nenhuma, cara. O Aaron Rodgers falando que era Last Dance, com o time inteiro voltando, Randall Cobb também, e pegando um Saints todo capenga, que o James Winston é chefe de interceptações, o Drew Brees foi embora, não tinha Michael Thomas, não tinha Will Lutz, vai ser uma tristeza. 38-3 para os Saints. O apagão foi completo do time de Green Bay, cara. Primeiro, o jogo foi na Flórida. Era pra ser em New Orleans, mas os efeitos do furacão Aida impediram o jogo de ser no Superdome, então eles foram pra Jacksonville fazer o jogo lá. Muitos disseram que isso tem a ver. Você traz um time lá do frio de Green Bay pra jogar na Flórida, é sempre um problema, não sei o quê. Independente do que aconteceu, isso é verdade. E aí o que acontece? O Rodgers foi irreconhecível, cara. Irreconhecível. Não produziu nada, 2 interceptações, o Aaron Jones teve 9 jardas, o Devontae Adams ficou com 56 apenas. Enquanto isso, Alvin Kamara voando, o James Winston fazendo um jogo maravilhoso, ele teve 5 passes para touchdown e por um momento a torcida do Saints se esqueceu de Drew Brees, cara. E tudo tava bem novamente. E o mais bizarro é que os Packers estavam apáticos, era um time irreconhecível, cara. E aí, quando tava, sei lá, 28-3, na micro chance ali de alguma coisa acontecer, porque os Packers conseguiram uma interceptação, o Zadarius Smith fez um roughing the passer e aí acabou tudo. E os Packers admitiram a derrota, colocaram Jordan Love, que também não adiantou muita coisa não, e o jogo acabou. Cara, foi impressionante, realmente. Mas eu quero lembrar pra vocês, e nada disso tem comparação, tá? Mas é só pra lembrar pra vocês, ano passado a estreia dos Buccaneers contra os Saints foi a mesma coisa, 38-3 e um jogo horrível dos Buccaneers. Se eu não me engano, o 38-3 foi na primeira semana já? Enfim, ganharam o Super Bowl, então tipo, é só a primeira semana. É pra se preocupar? É, mas é só a primeira semana. Então eu acho que é muito mais pra ficar feliz os torcedores dos Saints do que tristeza dos Packers, porque é a primeira semana, muita coisa pode acontecer. Broncos e Giants, foi um jogo muito bom também, e eu fiquei muito animado de ver os Broncos. Eu acho que é finalmente o time que eu tava esperando há algum tempo atrás, e pra mim ficou muito claro que Teddy Bridgewater era a escolha correta, ele mandou muito. 27-13, né? O Denver começou com field goal, os Giants viraram com touchdown, com uma recepção do Sterling Shepard, que ele queimou o Patrick Surtain, que eu fiquei até preocupado, falei, porra, essa foi linda demais. E aí o Teddy Bridgewater começou a jogar muito bem, cara. Ele teve uma jogada no terceiro quarto em que ele faz um crossbody, que é um passe contra o movimento do corpo, né? Que é tudo que falam que não se deve fazer. Correr para um lado e fazer um passe pro meio do campo. Ele fez e foi maravilhoso, tá ligado? O Jerry Jeudy foi preocupante, ele saiu no carrinho, mas falaram que era só uma torção e que ele tá bem. Não vai ter tanto problema assim, deve voltar em breve. Os Broncos abriram, os Giants erraram muito, Daniel Jones com fumble de lei, né, todo jogo tem, e aí foi só segurar, mandaram muito bem, Von Miller de volta, cara, foi bem legal, e eu tô com expectativa pra esses Broncos aí, achei bem bacana. Pros Giants, ainda tem muito problema, hein, cara. Dolphins e Patriots, 17-16 para os Dolphins e um jogo com muita coisa interessante. Duelo de Alabama, né? Tua Tagovailoa contra Mac Jones, os dois últimos quarterbacks de Alabama. O Tua correu para abrir o placar, foi muito bem no jogo, ele só precisa cuidar um pouquinho melhor da bola. Tem algumas coisas que ele precisa ajustar, mas ele foi bem. Pra mim ele tá bem melhor que o ano passado, com toda certeza. O que, porra, ele só entrou na metade do ano passado, então ainda é muito cedo pra avaliar o cara.
A questão pra mim desse jogo foi que teve muitas faltas no jogo. As faltas no começo prejudicaram os Dolphins, mas de longe o maior problema foram as faltas dos Patriots, o que é uma coisa bizarra, porque é um time extremamente disciplinado. O Bill Belichick preza muito por esses básicos, tá ligado? Então realmente muita gente vai ficar com a orelha quente aí essa semana. Só que algumas faltas foram questionáveis e eu realmente acredito que algumas equipes de arbitragem são mais chatas que outras com falta. Então tem faltas que algumas equipes marcariam e outras não, e é isso, tá ligado? Mas eu preciso falar do Mac Jones aqui, porque o Mac Jones foi bizarro. Pra mim ele foi o melhor calouro da semana e ele foi muito, muito bem. É importante dizer, o time dos Patriots é um time que funciona tranquilo no ataque. Precisa ter recebedores conseguindo fazer a separação pra pegar a bola e precisa ter um quarterback que não tenha medo da pressão e mande a bola no lugar certo. A questão é, você não espera isso de um calouro na sua primeira semana, cara. O Mac Jones, ele bateu o recorde de taxa de passes completos com mais de 70%. Ele é preciso, cuida muito bem da bola, não teve nenhuma interceptação, bons passes, visão, tranquilidade, vinha os jogadores fazer o sec nele e quando estavam a 30 centímetros ele não se abalava, fazia o passe e ia perfeito. Os Patriots têm tight ends agora com Hunter Henry e Jonnu Smith, os recebedores foram bem. Parecia o Brady, e é claro que isso é sempre, já lá vem falar que parece, mas parecia. O que eu quero dizer é, tipo assim, eu sempre via o Brady fazendo 20 passes para 8 recebedores diferentes. Foi exatamente o que aconteceu com o Mac Jones. A questão é que, e torcedores dos Dolphins falaram isso, os Dolphins não jogaram tão bem e os Patriots perderam muito por causa deles mesmos. Faltas, 2 fumbles perdidos de running backs que poderiam ter mudado todo o jogo, mas de verdade, tem que elogiar os Dolphins também, cara. O Jalen Waddle foi bem demais. Os Dolphins finalmente têm um grupo de recebedores muito interessante e que vai dar muito trabalho. Myles Gaskin? O Gaskin correndo bem demais. E cara, foi demais. A vitória foi muito da defesa dos Dolphins na red zone, que forçou esses turnovers. Foi merecido, os dois times têm ajustes pra fazer, mas só mostra que essa divisão tem tudo pra ser muito emocionante, cara. Por fim, o Sunday Night Football entre Bears e Rams deu a lógica, vitória tranquila dos Rams por 34-14. Teve alguns momentos que parecia que os Bears iam aparecer um pouco, mas não. Os Bears até colocaram o Fields pra brincar um pouco, o Fields teve touchdown e só ficou óbvio uma coisa: põe o Fields titular, droga! O Andy Dalton não dá, cara. Eu entendo que ele é sólido, eu entendo que ele é bom, eu entendo que ele poderia fazer muita coisa, mas ele já cometeu alguns erros ontem que pra mim deixou muito claro. A torcida quer o Fields, cara. Os Bears não vão ganhar o Super Bowl esse ano, deixa o Fields lá treinando e vambora, tá ligado? Mas enfim, o Dalton foi interceptado, o Matt Stafford maravilhoso, era o que faltava nesse time, já começou a fazer um passe de 75 jardas pra touchdown, que foi lindo, lindo, lindo pro Van Jefferson, e pra mim, tá muito claro, eu posso estar sendo um pouco precipitado, mas isso é desde o ano passado, o Matt Nagy já era pra mim. Chamadas absolutamente questionáveis, essa força de segurar o Trubisky e agora de segurar o Andy Dalton e ficar tipo, não, eu vou fazer o que eu quero. Quartas descidas em que não precisava arriscava, não tinha plano nenhum e perdia a bola, sendo que podia confiar no punter e confiar na defesa forte. Os Bears têm uma defesa maravilhosa, mas quando vê que não dá pra confiar no ataque, eles cansam e aí não tem o que fazer. Mano, os Bears arriscaram uma 4ª-15 no quarto, que foi totalmente em vão, cara. Então o Matt Nagy pra mim já era. Aquele técnico do ano de anos atrás pra mim acabou, velho, de verdade. Agora pro Matt Nagy voltar a ser um baita técnico, ele tem que fazer muita coisa, na minha opinião, de verdade. Enquanto isso, os Rams entravam e pontuavam, seguravam o placar e é isso aí. Então, vitória gigante dos Rams, jogando pela primeira vez em casa com torcida, lindo demais, a casa do Super Bowl 56. Nossa, Super Bowl 56, faz 7 anos, 7 Super Bowls já, cara, que eu tô assistindo, que da hora. E é isso, meus amigos, amanhã a gente fala sobre Ravens e Raiders, tô muito animado, a NFL tá da hora demais. E agora é jogo segunda, quinta, domingo, vamos, velho, que maravilha. Deixa o like, se inscreva, me siga nas redes sociais e texto sobre cada jogo saindo durante o dia de hoje lá no golinsports.com.br. Vai lá que, cara, os caras são demais lá. Leiam os textos sobre os jogos de ontem, tá bom? Um grande abraço pra todos vocês